Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Vamos recobrar a memória a parábola da semeadura. Primeira ocasião do semeador é a semente que cai à beira do caminho. Depois, nos pedregais. Depois, nos espinhos. Depois, na boa terra. Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos até não ser uma dessas 4 terras, ou destes 4 solos, mas podemos estar na condição de um deles. Ou seja, muitas vezes nós não damos o devido valor à palavra de Deus. Muitas vezes não compreendemos bem o que ouvimos. Muitas vezes não retemos o que ouvimos. Não que sejamos uma terra má, mas a nossa vida, ela oscila e ela é inconstante em vários aspectos, inclusive na fé. Então, às vezes, nós estamos dando total atenção, total valor a tudo aquilo que Deus tem falado. Estamos com toda a disposição de ouvir, com toda a disposição de obedecer. Já outra ocasião, não damos o devido valor, ou não retemos o que ouvimos. Então, muitas vezes podemos não ser, mas estar naquelas condições. E o que aquela palavra tem a ver com o que nós estamos lendo em Colossenses? Os irmãos viram que está falando no versículo 6 de um povo, ou há um povo que já recebeu o Senhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus? Então, como aquelas 4 terras, todas ouviram. Ouviram no sentido de receber a mensagem. O que se faz a partir do que ouviu é outra história, mas todos ouviram. Aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Colossos: já recebestes. Veja, o verbo receber na língua portuguesa é um pretérito perfeito. Já aconteceu. Vocês já receberam, está consumado. E vai dizer no versículo 7, para estar arraigados nele, em Cristo. Estar enraizados nele. E a gente viu que a semente que caiu à beira do caminho não enraizou, não deu tempo. A ave veio e comeu. Nos pedregais, não enraizou porque não tinha terra. Nos espinhos, não chegou a enraizar para crescer porque foi sufocado. Então não arraigou. E o versículo de número 7, o final, diz que, depois de tudo isso, para que a pessoa vá crescendo em ação de graças. Então esse crescimento é o produzir de que fala a boa terra. Então nós precisamos entender que o poder do evangelho, ele não se limita apenas ao ato da nossa conversão. Ou seja, o poder de Deus, ele não para quando nós nos convertemos ou usamos o termo aceitar a Jesus como nosso Salvador. O poder do Evangelho não para ali. Há um poder contínuo. Nós precisamos desse processo contínuo em nossa vida. E esse processo contínuo, Deus enviou um agente para dar andamento nele. Quem é ele? Quem é o agente para continuar o processo de santificação na vida da igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo continua com a igreja para exatamente dar esse andamento. Acompanhe no versículo 6. Recebemos o Senhor Jesus, o que temos que fazer? Andar nele, andai nele. Agora, esse andar, enquanto recebestes, está no passado, de uma forma definitiva, um pretérito perfeito. O andai aqui é um imperativo. E o que é imperativo? É uma ordem. Se você recebeu a Jesus, agora a ordem é: ande nele. Consequentemente, o andar em Jesus vai proporcionar o quê? Versículo 7. O enraizamento. Quanto mais nós andarmos com Jesus, mais raiz nele nós vamos ter. Mais firmeza nele nós vamos ter. Aí vai criar a edificação. Raízes fortes, raízes grandes, grossas, forma uma edificação. E assim nós somos confirmados na fé. Só após uma vida de um andar contínuo em Cristo, criarmos raízes a ponto de nos edificar, após isso é que se confirma a nossa fé. Você pode ver a inconstância da fé de muitas pessoas.
Não há uma confirmação na fé. Por quê? Porque são pessoas que não andam com Jesus. Tem pessoas que dão uma volta por aí com Jesus e para. Outros vão até ali e para. Outros escolhem quando quer andar com Jesus ou até onde quer ir com Jesus. Não é um andar contínuo como uma ordem. Um andar é um imperativo. Então, se não anda com Jesus, e o andar aqui é sinônimo de viver. Recebeu Jesus, viva com Ele. A partir do momento que você recebeu Jesus, não fique mais sem Ele. É isso que está dizendo a palavra. Para que venha criar raiz, para que venha edificar e ser confirmado na fé. Ou seja, pode acontecer o que for na vida dessa pessoa, nada vai abalar. É confirmado na fé. E só após a confirmação na fé, da pessoa passar por tribulações, provações, tentações, afrontas, retaliações do inimigo, crises em todas as áreas da vida, adversidades, aí que ele cresce em ação de graças. Então ele produz como a boa terra. Então é um processo contínuo que nós temos que viver, meus irmãos, e não há outra forma, não há atalhos para isso. Então é sempre bom nós olharmos a nossa vida de fé, a nossa vida com Deus, o tempo que nós temos com Jesus desde que o recebemos. Se estamos crescendo, se temos raízes, se somos edificados, se a nossa fé está confirmada, sim, eu creio em Jesus. O Espírito Santo é o agente para esse trabalho. Precisamos conhecê-lo. Para nós conhecermos Jesus, para nós arraigarmos a nossa fé, para nós nos confirmarmos na fé, nos arraigarmos em Cristo, nos confirmarmos nele, nos edificarmos nele, andando nele, nós só podemos fazê-lo por intermédio da palavra. Só por intermédio da palavra. Não tem outra forma. Por isso, duas características que a igreja não pode abrir mão. De que a igreja seja. Ou seja, você não pode abrir mão de que a igreja seja. Você não pode abrir mão de duas características. Você não pode abrir mão que a igreja seja cristocêntrica. Que Cristo seja o centro da igreja, em tudo. Que qualquer culto, independente do tema que tenha, tem que ser Cristo no centro. Que a glória sempre seja para Cristo, somente para Cristo. Que a igreja ande somente conforme a Cristo instruiu. Isto é cristocentrismo, que a igreja não viva segundo a sua própria vontade, que não prevaleça a vontade humana no púlpito, que não prevaleça a vontade de conveniências. Sempre Cristo, é cristocêntrica. Nós não podemos abrir mão de que a igreja seja cristocêntrica. Quantas coisas estão sendo colocadas no lugar de Cristo, nos cultos, nos trabalhos da igreja, nas liturgias. Nós estamos vivendo quase uma época de musicocentrismo, né? O que está valendo mais são as performances, são as superfícies estéticas humanas. Pouca Bíblia, tanto pregada onde há muita música, e muita música que tem pouca Bíblia ou quase nada de Bíblia na letra. E é um musicocentrismo. Parece que igreja que não tem música não é igreja. Tem que servir para atrair pessoas. Mas qualquer coisa que se faz para atrair pessoas também não é cristocentrismo. Porque se as pessoas não vêm à igreja por Cristo, não tem que vir por mais nada. Então a igreja tem que sempre oferecer Cristo e colocar Cristo no centro e dizer, é o que temos para oferecer. Quer? Não, porque se fizer assim, então não vai ter jovem. Se o jovem não quer Cristo, não vamos oferecer outra coisa para o jovem. Ah, porque se fizer assim, não vai ter o coral. Não sei. Se o coral não quer Cristo, não vamos oferecer outra coisa para o coral. Então essa é a primeira característica de que nós não podemos abrir mão que a igreja seja cristocêntrica. E a segunda, bibliocêntrica. O que tem que prevalecer, meus irmãos, é a Bíblia. Não é ideia, não é achismo, não é revelação, não é profecia, não é nada além da Bíblia. O que a Bíblia diz? Está dito. Tem que ser suficiente. Não precisamos inventar, não precisamos manipular, como alguém anda dizendo por aí, que nós temos que, quase como que se fosse reconfigurar a Bíblia. É mudar a Bíblia conforme o tempo, ou seja, o tempo exige que a Bíblia seja também alterada, mas não pode. A Bíblia é o que ela é. Precisamos entender que a Bíblia não é um livro qualquer. Nós nos acostumamos tanto com a Bíblia, porque usamos ela todos os dias, e corremos o risco de que isso se torne muito comum. Que a Bíblia se torne comum. Meus irmãos, ela não é um livro comum. Se a Bíblia fosse um livro comum, ela já teria sido destruída. Muitos impérios já tentaram destruí-la. E ela está aqui ainda, aqui, do jeitinho que ela foi escrita no original.
Já tentaram dizer que é escritura de homens, que é vontade de homem, que é manipulação de homem, que foi a igreja que escreveu do jeito que a igreja quis. Aí em 1948 descobrem os pergaminhos lá no Mar Morto, os pergaminhos de Qumran, cópias do original. 99% do livro do profeta Isaías, 66 capítulos do livro do profeta Isaías, idêntico. Nós temos, meus irmãos, da Bíblia praticamente conforme ela foi escrita. Se ela fosse um livro comum, ela já teria sido destruída. Outro aspecto. Se ela fosse um livro comum, não precisavam tentar destruí-la. Por que se tenta destruir a Bíblia? Porque se há um livro que incomoda o mundo é a Bíblia. Exatamente porque ela não é comum. Por isso ela chama-se assim, Bíblia Sagrada. Ela é divina. Nós não podemos abrir mão desse livro em nossos púlpitos. Não podemos abrir mão desse livro em nossa vida. Não podemos abrir mão desse livro em nossas pregações. Não podemos abrir mão desse livro nos nossos cânticos. A igreja tem que ser cristocêntrica e bibliocêntrica, porque é só na igreja cristocêntrica e bibliocêntrica que o Espírito Santo trabalha. Continua esse processo de conversão, de santificação constante em nossas vidas, mas isto é, se colocarmos Cristo no centro e a Bíblia no seu devido lugar. Esses são valores dos quais Deus não abre mão. Então, se nós queremos andar em Cristo, nos arraigar, nos edificar, confirmar na fé e crescer, nós precisamos da ação direta do Espírito Santo. Então, às vezes, nós não somos uma daquelas terras. Nós não somos os espinhos, ou nós não somos os pedregais, ou nós não somos a beirada do caminho. Mas às vezes estamos naquelas condições. Às vezes estamos na condição do espinheiro. Qual era a condição do espinheiro? Os cuidados desse mundo estão abrangendo tantos espaços dos nossos corações que a palavra não está tendo poder de se expandir em nós. O Espírito Santo não age. Ou nós estamos tão preocupados com as crises da nossa vida, como os pedregais, que a palavra não tem tempo de enraizar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós somos tentados. O maligno foi para tragar a semente que caiu junto do caminho. Mateus chama as aves de maligno, Marcos de Satanás, Lucas de diabo. Então ele está ali, pronto. Maligno, aquele ardiloso que faz o pior que puder quando ele tem a oportunidade. Quando o Senhor Jesus disse assim que quando um espírito maligno sai de uma pessoa e ele volta e encontra a casa vazia, quantos voltam com ele? 7. Com que qualidade? Piores. Essa palavra pior é a mesma palavra usada por Mateus quando fala maligno. Quando Jesus fala em Mateus que o maligno veio para comer a semente, a palavra pior origina de maligno, porque maligno ali é poneros e pior é ponerótera, fala de monstro, é um monstro. E o que faz um monstro? Ele vem para destruir, ele vem para dilacerar, ele vem para acabar, ele vem para arruinar. Isso é um monstro. Então ele está dizendo, ele vem para acabar mesmo, ele vem para não dar chance, ele vem para tirar a semente antes que ela nasça. Esse é o papel do meu e do teu inimigo. Ele não quer que você ouça a palavra. Ele não quer que você compreenda o que está ouvindo. Ele não quer que você aceite o que está ouvindo. Ele não quer que você conserve no seu coração o que você está ouvindo. Ele não quer que nós façamos no nosso coração uma manjedoura para a palavra. Porque ele sabe o efeito de uma palavra enraizada no coração do crente. Ele sabe o que o crente se torna quando a palavra de Deus enraiza no seu coração. A única ameaça na terra para Satanás e seus asseclas é um crente cheio da palavra no seu coração. E ele tenta. Vamos lá de novo. Tentou Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. 3 aspectos, no ser, no ter e no poder. Tentou Jesus em Mateus capítulo 4, no ser, no ter e no poder. Que é o que o ser humano quer. Quer ser, quer ter e quer poder. Não, você não vai ser assim não. Como Deus te falou, Eva, a serpente falando, né? Não sereis assim. Na verdade, sereis como Deus. Se você vai ser como Deus, você vai ter o que Deus tem e poder o que Deus pode. Da mesma forma, ele tenta Jesus. Quer dar a Jesus poder, mas nós temos que entender que quanto mais nós temos de Deus, quanto mais nós recebermos de Deus, menos teremos de nós. Ou uma coisa ou outra. As duas coisas não cabem no mesmo lugar. Ou temos de Deus em nossa vida, ou temos de nós. Nós precisamos escolher o quanto você quer ter de Deus para você, o quanto você quer ter de você em você. Veja, João Batista, quando ele recebeu de Deus a sua chamada,
Então ele disse, eu preciso diminuir. Ou ele cresce ou eu fico no meu lugar. Eu vou ter que diminuir. Quem vai ter agora que brilhar é ele. Está olhando para o Cordeiro, né? Olhando para Jesus. Porque João Batista tinha muitos seguidores. Agora eu preciso começar a abrir mão do que eu tenho para que ele cresça. Eu preciso dizer aos meus discípulos que ele é o mestre dos mestres. Eu preciso dizer aos meus discípulos que eu não sou digno sequer de desamarrar os cadarços do calçado de Jesus. Ou seja, mais de Deus, menos de mim. O que aconteceu com Moisés quando ele foi chamado por Deus, ou seja, começa a receber de Deus. O chamado de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 24, que quando isso aconteceu, Moisés preferiu. Preferir fala de escolha, né? Escolha com critério, com ordem de prioridade. Ele preferiu sofrer do que ser chamado de príncipe do Egito. E Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Era o que ele tinha. Ele era herdeiro do trono do Egito. Mas quanto mais de Deus nós temos, menos de nós teremos. Uma coisa ou outra. As duas não dá. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, uma autoridade, um fariseu, doutor da lei, ao que tudo indica, bem-sucedido financeiramente, tinha status diante da sociedade, mas aí ele vai revelar para nós, na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, que tudo aquilo que ele tinha, toda essa vida pregressa, todos esses títulos, todo esse status, ele considera como escória. Depois que ele conheceu Jesus, depois do encontro no caminho de Damasco, sabe quando você faz mudança? Vai organizando as coisas em caixas, aí você passa uma fita, aí você escreve louça. Aí você bota mais uma caixa, organiza, vai lá, coloca uma etiqueta, escreve livros. Você vai destacando e nomeando as coisas. Para quando você for organizar na outra casa, você saber mais ou menos por onde começar a organização. O apóstolo Paulo fez isso na vida dele. E ele foi pegando tudo isso que ele tinha anteriormente, essa autoridade, esse status, esse título, essa posição, essas coisas. Ele colocou numa caixa, botou uma etiqueta e escreveu esterco, escória. E poderia tranquilamente ser traduzido por lixo. O termo no original significa refúgio, coisa que vai para o lixo. Por quê? Porque ele recebeu de Deus na vida dele. E se ele recebeu de Deus na vida dele, ele tem que ter menos dele. Quanto mais de Deus, menos de nós. As duas coisas não dá. Por isso que nós temos que andar em Jesus. Eu não ando mais conforme o meu querer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma coisa ou outra. Se você quer continuar andando conforme os seus desejos, você tem esse direito. Você pode fazer essa escolha. O que você só não pode reclamar com Deus é com relação às consequências disso. Que as pessoas estão andando conforme querem, as coisas dão errado e elas culpam a Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo outro? Mas não pensou em Deus antes de tomar a decisão. Então, o Espírito Santo está aqui na terra para nos ajudar nesse processo que nós estamos lendo aqui em Colossenses 2, 6 e 7. Recebemos o Senhor Jesus, agora vamos receber o Consolador, o Paracletos. Aquele que vai se colocar ao nosso lado, para andar conosco ombro a ombro. Você sabia que isso é o que significa a palavra Paracletos? Muitas vezes o termo Espírito Santo na Bíblia, no original, é Paracletos. E essa palavra significa exatamente isso, aquele que vai se colocar ao nosso lado, para andar ombro a ombro, no sentido de nos consolar, de nos fortalecer, de nos acompanhar, de nos guardar. E esse é o Espírito Santo. Jesus disse que o enviaria, e ele foi enviado desde o nascedouro da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E ele está aqui na terra para nos capacitar, para nos adornar, e ele nos adorna com dons espirituais. Nós passamos a ser capazes de fazer coisas que sem ele não faríamos. Seria impossível fazer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Fala da ação do Espírito Santo na igreja, dispondo a ela dons espirituais, como se fossem adornos. O Espírito Santo vai embelezando a igreja. O versículo 8 diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Vejam, dois dons aí, palavra da sabedoria, palavra da ciência. Versículo 9, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Mais dois dons aí, né? A fé e os
dons de curar, mas veja que dons de curar está no plural. Ou seja, não existe apenas uma forma de curar. Deus cura do jeito que ele achar por bem. Versículo 10. A outro, operação de maravilhas. A outro, profecia. A outro, discernir espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação das línguas. Aí mais 5 dons para que Deus, pelo seu Espírito, concede dons espirituais à igreja. Para o serviço, para o trabalho. Deus não dá dons espirituais pelo seu Espírito a ninguém, para status, para título, para a pessoa chegar e dizer, eu sou, ou chegar e dizer, eu tenho. Tem o quê? É de Deus, é o Espírito que faz. Quem opera? Diz o versículo 6, que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera. Deus opera alguma coisinha? O que está escrito aí? Tudo em alguns? Todos. Quem faz é Deus, não é o homem. Eu não tenho, eu não sou. Quanto mais eu tenho de Deus, menos eu tenho de mim mesmo. Quem faz é Deus. Quem vai agir é Deus. Deus não dá os dons pelo seu Espírito para a igreja ser. Ele dá para a igreja fazer. Porque a igreja é igreja. Nada mais do que isso. Isso basta, porque é a noiva do Cordeiro. Nós não precisamos de um título maior do que esse. Então, dons é para fazer, ou seja, é para serviço. E se eu vou fazer, não é para mim. Eu jamais vou conseguir usar um dom desses aqui para meu benefício. Uma que ele não é meu. Uma que não sou eu quem o manipula. Quem o faz manifestar é Deus. Quando, o versículo 7 diz, mas a manifestação do Espírito. Veja que é manifestação. Uma coisa que se manifesta é algo que aparece, que surge, mas que não está ali e não permanece ali. Essa manifestação acontece quando há um propósito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, eu não carrego um dom comigo e uso ele quando eu quero, onde eu quero. Deus me capacita nele e manifesta quando é necessário. Então esse negócio da pessoa ficar andando com dom para lá e para cá, esquece. É isso que a Bíblia ensina. Nós nos colocamos à disposição de Deus para Deus nos usar conforme a necessidade. Deus pode usar uma pessoa em todos os dons, mas na ocasião oportuna. Quando a pessoa chega em algum lugar e há enfermos, Deus pode usar essa pessoa nos dons de curar e nunca mais usar. Pode usar essa mesma pessoa em uma outra ocasião em profecia, ou usar numa palavra de sabedoria, ou usar numa operação de maravilhas. É conforme a necessidade do momento, do lugar, da ocasião, e talvez nunca mais usar. Nós não nos adonamos, porque é de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo. E quando recebemos uma manifestação como essa, um agir de Deus como esse, eu considero como um crescimento, que só pode acontecer numa boa terra. Mas a boa terra é aquela que ouve, recebe e conserva. Mateus diz, ouve e entende. Marcos diz, ouve e recebe. E Lucas diz, ouve e conserva. Eu ouço que Deus está falando comigo, eu entendo que isso é para mim, eu recebo essa palavra e eu conservo ela no meu coração e ela vai nutrir a minha vida e o Espírito Santo vai poder então trabalhar nesse processo que o apóstolo Paulo está falando em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Andar em Cristo. E assim, meus irmãos, nós vamos experimentando de Deus cada vez coisas maiores, porque a Bíblia diz que nós vamos vivendo em novidade de vida. É assim que é a vontade de Deus para nós. A nossa vida, a vida do crente não é para ser um tédio. A vida do crente não é para ser uma mesmice. É para nós vivermos em novidade de vida, porque o nosso Deus é ilimitado. Sempre tem coisas boas, tanto que, por mais que já tenhamos visto muitas coisas, ele diz que nós não conseguimos imaginar. Ele diz que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram. Ele não subiu ao nosso coração o que ele ainda tem preparado para nós. Então são essas esperanças que nós temos que ter em nosso coração. E falando ainda do agir de Deus pelo seu Espírito em nós, que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que está cumprindo o seu ministério no meio da igreja, ele ainda nos capacita, o Espírito Santo, no capítulo 5 de Gálatas. E nós vamos ver características do solo que fica ali junto do caminho, ao pé do caminho, na beirada do caminho, características dos pedregais, características dos espinheiros, nos versículos 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, e são elas: prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Qualquer prática que for semelhante a estas, quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem crescimento para entrar no reino de Deus. Ouve a palavra, sabe, conhece, mas não aceita. Não retém a palavra, rebate a palavra, murmura da palavra. Então não tem como crescer se a palavra não entrar. Mas o versículo 22 vai falar de um outro agir que é proveniente da pessoa bendita do Espírito Santo, que é fruto. E o que a boa terra produz? Fruto. Isso é crescimento de uma planta que está numa boa terra e que pode criar raiz, ela vai frutificar. E o fruto do Espírito em mim e em você, ou seja, ele está plantando em nós. Tem que gerar fruto. E nós temos que gerar fruto do Espírito. E como é que eu posso saber se estou frutificando ou produzindo pelo Espírito? Que é esse fruto? Como que eu posso saber se eu estou crescendo, se eu não sou mais o mesmo, se hoje eu sou melhor do que ontem na presença de Deus? Nós vimos em 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10, 9 dons espirituais para o serviço. E aqui nós vamos ver 9 virtudes espirituais. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Como eu posso saber se estou frutificando, se tem essas virtudes em minha vida? Porque estas coisas, meus irmãos, não existem num coração sem Jesus. Um coração sem Jesus não tem amor. Um coração sem Jesus não tem alegria. Um coração sem Jesus não tem paz. Um coração sem Jesus não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem bondade, não tem fé, não tem mansidão, não tem temperança. Ah, pastor, mas parece que eu conheço pessoas que não estão na igreja, que não têm Jesus, que parece que tem. Não tem. Não tem porque aqui nós estamos falando de plenitude. Pessoas sem Jesus têm alguns flashes dessas virtudes. Ou seja, são mansas com quem elas querem. Tem fé quando é conveniente. Tem paz dependendo da circunstância. A alegria dependendo da ocasião. Porque tudo é questão de conceito. E o mundo tem conceitos errados. Por exemplo, o que é alegria para o mundo? O que hoje é diversão para o jovem? O que o jovem tem que fazer para se divertir? Para se alegrar. Isso é um conceito de alegria para o jovem. É fazer tudo que não presta. É beber, usar droga, senão ele é careta. Alguma droguinha ele tem que usar. Se relacionar sexualmente, isso é se divertir, isso é aproveitar a vida. Então é questão de conceitos, certo? Isso não é um conceito de alegria conforme a Bíblia. Porque a alegria para o crente não tem que ser dada por momentos esporádicos. Eu não tenho que ser alegre porque eu estou fazendo alguma coisa. Eu não tenho que ser alegre por estar em algum lugar. Eu não tenho que ser alegre porque eu estou sendo aceito por um grupo. Eu tenho que ser alegre plenamente na minha vida, independente onde eu esteja, independente do que eu faça. Eu tenho que ser alegre porque a fonte da minha alegria é o Espírito Santo que habita em mim. Então é conceito. A pessoa ali fora hoje, para ter paz, precisa ter o quê? Dinheiro e saúde. Tem paz. E o crente tem paz, mesmo quando falta dinheiro e mesmo quando está doente. Porque é assim que a Bíblia ensina. Mas nós não o fazemos só porque a Bíblia ensina. Nós sentimos paz na tribulação porque o Espírito nos capacita a ter essa paz. Essa é a questão. Não tem explicação. Como eu falei, essas manifestações dessas virtudes que nos capacitam a fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer sem Jesus. Um pai de família ficar tranquilo, ter paz quando recebe uma carta de demissão. Isso é possível lá fora? Claro que não. Mas ele acredita, o servo de Deus acredita que Deus é a fonte dos seus recursos. Aleluia. Deus é o seu provedor. Ele acredita na palavra e a palavra diz que o justo não mendiga o pão. O justo não vê a sua descendência padecer. O justo tem o pão de cada dia sobre a sua mesa. Traz paz. Isso é crescimento. Então assim a gente vai vendo se estamos crescendo em Cristo. Se lidamos de uma forma diferente que lidávamos no passado, na mesma situação. Passamos determinada dificuldade no passado e como nós agimos antes de Jesus?
E agora com Jesus, podemos passar a mesma situação, ou parecida, semelhante. Como lidamos hoje? É aí que nós vamos ver se estamos crescendo. Aquela ocasião lá no passado que me irava, hoje não me ira mais. Aquela ocasião que me causava tristeza, hoje não me causa mais. Isto são sinais de crescimento, sinais de que eu estou ouvindo a palavra, sinais que eu estou entendendo a palavra, sinais que eu estou recebendo a palavra, sinais que eu estou conservando a palavra no meu coração. E percebam com tudo isso que o maior dos beneficiados aqui em tudo isso somos nós mesmos. Versículo 25 de Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Permaneça nisso, fique com isso. Ora, eu vivo no Espírito, ando no Espírito. Aqui está dizendo que essa seja uma regra para a nossa vida. Que não sejam momentos esporádicos. Quando eu preciso dele, eu lembro dele. Não é assim que nós temos que viver, é andar no Espírito, porque é a única forma. O versículo de número 16 diz: digo, porém, andai em Espírito. Então, o andai é imperativo. Imperativo é ordem. Andai em Espírito, se você não quer cumprir a concupiscência da carne. Por isso eu digo, não tem como alguém sem Jesus ter essas virtudes. Porque o versículo 19, o versículo 20, o 21, onde fala de 16 obras da carne, mais coisas semelhantes a elas. Está dizendo obras da carne, concupiscências da carne. Eu só vou conseguir vencê-las se eu andar em Espírito. Não há outro jeito. Não é por mim mesmo. Não tem ser humano capaz. Não tem ser humano bonzinho. Não é pela bondade inerente à natureza do ser humano, que mesmo não estando em Cristo, que mesmo não sendo da igreja, ele é bonzinho. Não tem mérito nenhum nessa pessoa. Ele não consegue por ele mesmo, porque ele é tão descendente de Adão como você e eu. E a Bíblia diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, consequentemente a morte. Mas no último Adão veio a vida, que é Cristo Jesus. Então, como viemos do primeiro Adão, somos fadados a ser pecadores, e a única forma de vencermos isso é se ouvirmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo disse aos Colossenses capítulo 2, já recebestes. Só que esse versículo 6 de Colossenses capítulo 2, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui era uma realidade na vida dos crentes colossenses. A pergunta é uma realidade na minha vida e na sua vida? Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo? E é uma situação tão constrangedora para nós pensar nisso. Por isso a Bíblia diz que essas ações de Deus como a paz que Ele nos dá, como o amor que Ele tem por nós, é constrangedor. Por quê? Por que nos constrange? Porque não seria eu a recebê-lo. Eu preciso que Ele me receba. Pecador sou eu. Não é Ele que tem que entrar na minha casa, sou eu que tenho que querer entrar na casa dele. Mas veja que o amor dele faz isso. Que ele ainda se oferece assim de forma, olha, me receba em você. Permita eu habitar em você. Permita eu morar em você. Mas o Senhor tem o céu dos céus. O Senhor tem a glória inescrutável à sua disposição. O Senhor quer morar em mim. Isso é o amor de Deus. Isso é inexplicável. Então, eu não posso relutar contra isso. Eu preciso, então, receber o Senhor. Você já recebeu o Senhor na sua vida? O Senhor Jesus Cristo? Claro que você vai dizer que sim, mas a Bíblia é perfeita. E ela diz que se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, após isso veio uma ordem. Se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, você está obedecendo essa ordem, você está andando nele, andando em Cristo. E você está sendo arraigado, você está formando raízes que estão firmando a sua vida em Cristo. Veja, arraigados e edificados nele, em Cristo. Tem pessoas que se firmam, se enraizam na igreja, no pastor, no regente, na dirigente. Vão atrás disso, ficam firmados nisso. Ou seja, não são confirmados na fé. Ainda dependentes da fé dos outros, não totalmente em Cristo. Deus usa pessoas, meus irmãos, para nos conduzir a Ele. Deus usa pessoas para nos ajudar, nos instruir no caminho. Deus usa pessoas, e graças a Deus que Deus sempre coloca alguém para nos apoiar, mas a nossa fé não tem que estar apoiada ou firmada nessas pessoas, mas no Cristo dessas pessoas, em Jesus.
edificados nele, confirmados na fé. Deus dá tempo. Deus não pede para você crescer do nada. Deus não cobra o meu crescimento do nada. Ele dá os meios. Ele ensina que tem a possibilidade. Por isso esse assim está dizendo, só vai crescer depois disso aqui. Deus se coloca tão pequeno em Cristo Jesus, que a Bíblia diz que Cristo Jesus se fez pouco menor que os anjos, se fazendo homem, se coloca tão pequeno, a ponto de nos dar o privilégio de recebê-lo em nossa vida, de andar nele, de nos firmar nele, assim possa crescer. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Essa é a vontade de Deus para minha e para sua vida. Veja que tanto os dons espirituais, de 1 Coríntios 12, 8 ao 10, e as virtudes do fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, é sempre nos capacitando para o serviço. Eu sou bondoso com alguém, tenho fé em alguém, amo alguém, tenho que ser manso com alguém, benigno com alguém. Vejam que nunca é para mim. O dom espiritual eu nunca vou usar para mim. É sempre para o outro. Esse é o segredo da igreja. Quando nós vivemos para o outro, então isto significa que nós entendemos o Evangelho. Isso significa que nós ouvimos a palavra. Compreendemos de fato qual é o propósito de Jesus. Porque se somos seus imitadores, então vamos fazer o que ele fez pelos outros, inclusive pelos seus inimigos, pelos seus perseguidores. Mas independente de qualquer coisa, ouça a palavra e permita a Deus enriquecer a tua vida com a fertilidade, com os nutrientes da sua palavra poderosa, que transforma o coração, que liberta o coração, que muda o pensamento, que aperfeiçoa o poder dele na sua fraqueza. Pecou, se arrependa, viva em Cristo, ande em Cristo, se vive no Espírito, ande também no Espírito, e assim seja os nossos passos até o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Em nome de Jesus, não despreze aquilo que você ouve, assim como fostes ensinados. Não te preocupe, Deus só vai cobrar o teu crescimento após você ter sido ensinado.